Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Chronicast, esse podcast de assuntos variados que traz muito entretenimento, diversão e vários assuntos para você, para a tua família. Eu sou o Barbosa Júnior e desde já eu quero agradecer a sua companhia. E se você ainda não se inscreveu, corre lá no nosso canal no YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreva, acione o sininho, deixa like, comentário, fique à vontade, você é de casa, o Chronicast é feito para você. E aqui a gente gosta muito de contar história. E se você tem uma história bacana, uma história legal, se não tem, mas conhece alguém que tem, anota esse número aí: 019 978050533. 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem. Manda lá pra gente o seu nome, o contato da pessoa, dá uma breve descrição da história e vou passar para a produção. E quem sabe a pessoa vai estar contando a história aqui conosco. Nos acompanhe também pelo Facebook, pelo Instagram, @BarbosaChronicast, ou pelo Chronicast no Kawaii e também no TikTok. Nós estamos aqui para atender você. E hoje o meu convidado, rapaz, apresentar esse homem aqui primeiro é um privilégio, é um amigo que a vida me deu, que eu vou falar para você, tenho um tremendo respeito por ele. Mas olha só, ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1987, tem mestrado em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos em 2001, especialização em Comunicação, Teoria da Comunicação em Faculdade Casper Libero, em São Paulo, em 2000, professor de Ética e Legislação Publicitária, deu um trava-língua aqui, hein? Mídia, Administração em Publicidade e Teorias Gerais da Administração do curso de Publicidade e Propaganda do Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Isso foi lá de 2002 a 2007. É radialista e tem experiência na área de comunicação com ênfase em vídeo-difusão, atuando principalmente nos seguintes temas: informação, ensino, educação, política, educação e cultura. Atuou como pró-reitor acadêmico do UNAR, Centro Universitário de Araras, Dr. Edmundo Ulson, nomeado presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, pela OAB São Paulo, terceira subseção em Campinas, diretor de comunicação do Grupo Unidas pela Educação, diretor acadêmico da Unopec em Indaiatuba, diretor de comunicação institucional do Grupo Polis Educacional, diretor e apresentador do programa Direito Nosso de Cada Dia, da Rádio Brasil Jovem Pan Sat. Na época era Jovem Pan. Na época era Jovem Pan, né? A Brasil, ela retransmitia. Hoje é outro grupo. E não tem muita coisa aqui. Professor de Direito Civil, Direito do Consumidor, Processual, Ética. Olha quanta coisa. Membro da Comissão de Prerrogativas da OAB Campinas. Diretor e apresentador do programa Palavra de Honra. Esse foi pela CBN. Pela CBN. E tem o dito Palavra de Honra, que você vê na Jovem Pan News Campinas. É comentarista jurídico da Pan News Campinas, né? É apresentador e diretor do Palavra de Honra. E tem também um programa semanal, né? O Pan News Cidades. O Pan News Cidades. Todos os sábados, 12 horas. É um programa voltado aqui para a nossa região, entrevistando as personalidades. São 60 cidades na área de abrangência, é muita coisa, né? E pela voz você já deve ter identificado, né? Doutor J. Thanos, bem-vindo ao Chronicast. Ô, meu caro Barbosa Júnior. Olha, eu já disse, eu aqui estou feliz demais em estar presente com você. Você usou a palavra certa, somos amigos. E eu também aprendi a respeitá-lo. Aliás, uma amizade começou na PAN, então não posso também, né? Verdade, Você verdade. era ouvinte da PAN, então... Sou até hoje, sou até hoje. Verdade. Inclusive, hoje, em particular, estava vendo quando o Maciarelli estava falando, uma pessoa falou que é dia de um santo. São João de Capistrano. E você falou justamente sobre o São João de Capistrano, mas tinha um outro também que tinha. Tinha um outro também, exato. Eu não lembro qual foi, mas eu achei interessante.
que quando o senhor falou, o Marco Marcelo ficou meio assim, aí É. deu a história de que tinha tido acho que uma crônica É, do eu fiz senhor. uma crônica no mesmo dia sobre, não ele, o santo, mas sobre temas relativos à crise que o mundo passa. Às vezes eu saio da política e entro um pouco na filosofia, né? Filosofar é importantíssimo para que nós possamos entender todas as situações, né? Veja, nós estamos em guerra, numa guerra violenta e não se trata só de Israel, contra o Hamas, nós estamos na guerra com a Ucrânia, há outras pequenas, a Rússia e a Ucrânia, nós não, eles lá, espero que acabem logo com isso, mas enfim, há uma série de guerrilhas espalhadas, o mundo vive em guerra e às vezes um pouco de filosofia faz bem para a gente pensar que a gente pode mudar tudo isso, não é, meu caro Barbosa Júnior? E falando nisso, explica para mim, eu não quero radialista, eu não quero Hum. o advogado, e eu não quero eu quero saber quem é o J. Thanos. Não, uma pessoa que ama o semelhante e gostaria que todo mundo tivesse acesso a conceitos que muitas vezes ficam na academia, conceitos de vida, conceitos filosóficos, porque todo dia muita gente quer reinventar a roda. Reinventar a roda é um martírio para mim. Por quê? Porque as experiências passadas elas têm que ser utilizadas. Dentro do conhecimento, do saber, às vezes nós elitizamos este poder de transformação que é o conhecimento, como eu já disse. Então nós temos é que, socializar, talvez não fosse a melhor palavra, porque vai dar uma conotação política para isso, para esse discurso, mas nós temos que dividir com os outros, como é feito na religião, tem que ser feito na política, dividir pensamentos que já aconteceram, para não ficar reinventando a roda. Não dá, né, só basta fazer ela girar. Ela Isso. já tá ali, empurra, roda Empurra. ela, manda ela É isso. fazer o papel dela. Foi o que o senhor falou, eu concordo, tem muita gente querendo inventar o que não tem Então eu sou assim, necessidade. eu quero ser um instrumento disso, entendeu? Agora, tem uma coisa, eu sempre acreditei no imponderável, naquilo que você não pode pesar, no intangível, eu sempre acreditei no sonho. Então o sonho é fundamental, as pessoas precisam sonhar mais. Muita gente, eu me lembro, na minha geração, tinham pessoas que gostariam só de se aposentar. Eu me lembro de um fulano que falava: "Ó, não vejo a hora de me aposentar que eu vou começar a viver", não é? Esse é um pensamento errado, completamente errado. Você tem que viver enquanto você estiver lá, você tem que viver intensamente, buscar seus caminhos, não é? Então eu sou esse tipo de pessoa, eu sempre busquei meus caminhos. Uma coisa que não está no meu currículo e que eu vou contar para você, é a arte. Eu comecei, na verdade, com a publicidade, você viu, mas tem um motivo, porque eu comecei desenhando. Então eu era desenhista de quadrinhos na Folha de São Paulo em 1975. Tudo bem que o meu personagem publicado ali, ele, segundo o Boris Casoy, que era diretor na época lá, o Boris chegou e falou: "Pô, você não vai fazer nunca uma piada para a gente rir?", né. Eu falei: "Olha, o meu personagem é um tubarão que cuida da poluição do mar". Então, mas em 75 isso era um absurdo, falar em ecossistema, ecologia, manter 1975 não era a época para aquele tubarão, mas ele persistiu. Cheguei a publicá-lo num jornal em Campinas, prestigiado, o Correio Popular à época, no tempo da mídia impressa, por 10 anos. Aí ele fazia também sátiras políticas, sociais e o meio ambiente. Então, e acreditar nisso foi importante, porque eu comecei lecionando desenho. Nada a ver, né, é outra pessoa, é outro astral. Você não pode entrar num desenho pensando no Código Penal, você não pode fazer um desenho pensando, no prazo do recurso que você vai impetrar numa ação ou, enfim, num agravo contra alguém que tomou uma atitude indevida ou, enfim, prejudicial dentro do processo, é outra cabeça. Então as pessoas têm que ter uma cabeça também voltada para o ambiente em que ela está construindo e acreditar no imponderável.
E como o direito aconteceu na sua vida? Porque o senhor já falou, o senhor já mexeu com deu aula de desenho. Como que a gente faz para entender um desenhista ou um professor de desenho? Alguém que faz tirinhas para o jornal. Cara, eu li aquilo, eu achei um barato. Uhum. Você lia? Tem alguns que eu vou ser sincero, o Calvin Uhum. eu nunca gostei. É. Mas você tinha outros que eu gostava, o Recruta Isso, Zero, claro, né. claro. Você era mais A ligado ao gibi, identificação, né. né, Eu gostava identificação. muito, porque era ligado a gibi, essas coisas, eu gostava muito do Recruta Zero, né, e eu achei interessante. E como que o direito acontece então na sua vida? Então, ele acontece também em função do desenho, porque ali se você tem uma exigência, porque os desenhistas até hoje é assim, não é, eles não valorizam o seu trabalho, e eles não são valorizados, o artista não é valorizado no Brasil, salvo algumas exceções que nós conhecemos bem, mas a grande maioria de jovens quadrinistas, eles têm que lutar para fazer abrir espaço. Hoje, com essa queda vertiginosa da mídia impressa, é a internet que é o veículo disponível. E ainda não está, os jovens não estão aptos a vender aquilo que produzem, não conhecem. Eu sempre fui ilustrador, ilustrei para várias editoras, trabalhei com livros infantis, quando jovem isso, né, isso a partir dos 15 anos. Então eu comecei a perceber que eu tomava aquelas invertidas, né, porque eu combinei mal e não fiz o contrato. Eu não sabia o que era o direito autoral. Então, tudo isso me levou para o direito, para quem sabe alavancar a história gráfica, só que direito contamina as pessoas. Se você entrar num curso de direito, ele vai te envolver totalmente. Eu fui árbitro de futebol da Liga Campineira, né. Eu tenho uma época que chegaram para mim e falaram assim: "Ô Barbosa, é o seguinte, a gente tá precisando de alguém na junta jogadora da liga". Falei: "Hã". "E precisa ter um representante de arbitragem lá". Falei: "Hã". "É você". Falei: "Não vai dar certo". Uhum. Falou: "Porque vocês estão chamando o cara errado, não vai dar certo isso". Falou: "Por quê?". Falei: "Cara, se fizer errado eu vou punir, não importa se é dirigente, se é atleta ou se é árbitro". Ah, mas isso é justo, né. Falei: "Mas vai dar errado". É, Aí mas os é caras: justo. "Não, tem que ser você". Eu falei: "Tá bom". E como no futebol amador, toda a pena que você implica num atleta não profissional, Hum, o Código de Justiça Desportiva é o mesmo, não muda. O uhum, que muda é que quem não é profissional, e isso é previsto no código, ele cumpre metade da pena. uhum. Então, ou seja, toda vez que eu li um relatório do árbitro, o meu martelo era pesado. Porque eu falava: "Não, não, 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 pena máxima", porque ele vai cumprir metade, É, é. né. E não tinha essa, eu e os caras: "Mas professor", eu falava: "Ó, é pena máxima". E o pessoal vinha, eu era sempre o primeiro a votar. Hum. "Pessoal, qual que vai ser?" E eu já falava, e todo mundo vinha atrás, né. É a E pena pesada então, exato. mão Aí pesada. aí teve uma vez que chegou um relatório de um árbitro. Aí eu olhei aquilo lá, aos tantos minutos de jogo, expulsei o jogador tal, porque ele desferiu contra mim, após um cartão amarelo, desferiu para mim palavras de baixo calão. Falei: "Que que é palavra de baixo calão?". Hum. Falei: "Tá de brincadeira comigo". Aí eu olhei assim pro cara e falei: "Tá, você já cumpriu a pena? A suspensão automática?". "Já". "Tá liberado". Os caras olhou pra mim, velho: "Como assim?". Falei: "Tá liberado, ele já cumpriu". "Só isso?". Falei: "Não". "Que é?". "Pendura o árbitro". Uhum. "Quê?". "Pena o árbitro". No mínimo 5 rodadas sem atuar. "Mas ele é o árbitro". Falei: "E daí?". Você era o Alexandre de Moraes Tava dos feio. julgamentos, é radical. Não. Aí quando chegou na reunião que a gente tinha, vieram me questionar, É. né. Falei: "Espera aí, o que que ele falou pra você?". "Me mandou tomar não sei o quê, naquele não sei aonde". Falei: "Ô infeliz, por que que você não escreveu? Uhum. Que de um ele ia tomar 4 jogos, ou no mínimo 6 jogos, né". "Ah, mas eu pensei". Falei: "Então, porque você pensou, você vai tomar essa punição". Aí, Quis ser educado na na súmula, na né, súmula. e se arrebentou. Aí quando tinha um árbitro que ele era da Federação Paulista, ele era profissional, só que ele atuava no amador, que ele não quis fazer o jogo, porque não tinha marcação no campo. Uhum, Falei: "Tá com medo? Fica em casa, pune ele". uhum. "Ah, mas na outra semana me tiraram".
Hum. Eu avisei que ia dar errado. Vocês pegaram o cara errado para fazer. Missão dada é missão cumprida, né, doutor? Então É, mas você vê, o direito ele é tão aberto que você estava usando uma postura positivista, né, daquele que aplica no estrito senso a norma. Então e ainda um senso pessoal de justiça. Não sei se isso é bom ou ruim, mas você estava também: "Não, eu acho e vou e fim, eu dobro porque", mas a lei, ela tem muitas interpretações, né. Tem a visão do direito natural, a visão do direito sociológico, tem várias visões que são utilizadas pelos julgadores, né. Porque senão, às vezes, veja, a pessoalidade, a lei diz metade, mas ele já faz, eu vou aplicar tudo, né, eu vou dar o máximo. E essa liberalidade é para ser considerada também, mas isso na lei, em qualquer modalidade. No direito civil, no direito penal, aliás, no direito penal, há até um princípio que hoje não está muito em moda, viu, que é a melhor pena para o réu. A melhor maneira de punir não é a maior, é a menor, porque a prisão é a cessação da liberdade de uma forma muito radical. Então, normalmente, se for dada ou se nós tivermos várias possibilidades de dar pena, o bom juiz, dentro desse sistema que é caótico, porque o nosso sistema é caótico. Você imagina hoje viver 40 anos numa condenação, é o caos, é não voltar mais para a sociedade. Não sei se essa é a intenção do legislador, mas é o caos. Então, se ele puder ter uma pena que faça com que ele trabalhe, com que ele volte para a sociedade, porque enquanto estiver lá é só ônus para a sociedade. É a sociedade que banca o apenado. Ele custa mais caro que uma criança no ensino primário ou básico, não é? Então é isso, nós pagamos. Então, eu não sei se esse é um bom olhar para as penas não, mas enfim, são critérios. bom, mudando um pouco a chave, de onde vem a paixão pelo rádio? Então, rádio é isso, rádio é paixão. Quem ficou na frente de um microfone sabe, você sabe, eu sei, e tantos outros, não é? Rádio é paixão, porque de repente você não é tão bem remunerado, muitas vezes não é, mas você está lá, porque você, foi infectado pela radiotransmissão, não é? Então implica em muita responsabilidade. Eu não gosto de usar palavras de baixo calão, como você falou, né, palavras chulas no microfone, porque o microfone ele leva a sua hoje a imagem, como nós estamos aqui, e o som, você sabe da onde sai lá do estúdio, do Chronicast, né, mas você não sabe onde chega, quando chega, né. Daqui a 5 anos alguém vai abrir esse podcast, né, e vai nos ver, eu já vou estar diferente, mais velhinho, mais idoso, né, daqui 10 anos, mas você não sabe como isso será assimilado pelo ouvinte, pelo espectador, pelo telespectador, não é, você não tem ideia. Então é paixão, porque ela viraliza a nossa alma, as nossas ideias naquele momento. É um fragmento de você que vai para o ar. E quando começa a sua carreira como radialista? Então, radialista, nos anos 90. Nos anos 90, eu fazia televisão, eu apresentei vários programas, nem coloquei no currículo, mas eu fiz o Questão de Ordem na CNN, eu apresentava diariamente esse programa, entrevistas, a sede da CNN Gazeta, era Gazeta ainda, né, puxa vida, o Martinez era vivo, cheguei a gravar com ele em Brasília. Tá lá no YouTube um programa com o Martinez que eu fiz. Era o Questão de Ordem, que era feito em Americana, tinha sede que era uma geradora, é ainda uma geradora. O Martinez morreu, ela perdeu aquela força que tinha. O Martinez era um deputado federal, político e o patriarca do grupo que levava a CNN, eu estou falando CNN, é isso mesmo, CNT, perdão, desculpa. Retificando, é CNT Gazeta. Tinha até uma parceria lá com a Casper Libero, em São Paulo, que era a Gazeta. Então as 2 elas tinham uma amplitude nacional.
E foi assim, a televisão me atraiu e o rádio sedimentou a minha vida, né. Televisão, produção, tive programa de auditório em Campinas, tive programa em TV comunitária, que era sempre diário, eram programas diários que a gente fazia, produzia, apresentava. Eu tinha para comigo, Barbosa Júnior, a ideia de que, era preciso mostrar coisas da nossa terra, mas os anônimos ainda hoje não são considerados. Tem poetas, músicos e tal. Uma coisa até que o Faustão fazia em São Paulo, naquele Perdidos da Noite dele, você Lembro, eu lembra cheguei a disso? assistir. Então, e eu fazia aqui com poetas, então tinha uma noite de poesia, um músico da região, porque nós vivemos muito essa coisa da globalização e esquecemos dos nossos talentos. Eu tive a sorte de ter alguns diretores fantásticos, né, como o Gaetano Gherardi, que trabalhou na Tupi, dirigiu a Dercy Gonçalves, o programa lá Dercy Verdade. O Gaetano Gherardi, eu tive um contato de 15 anos, ele foi meu diretor durante 15 anos, né, é um bom tempo. Faleceu agora, não está mais entre nós, mas está aí. Gaetano Gherardi deixou uma marca. Tive muito acesso a alguns comediantes, José Vasconcelos, que é da nossa região, então ele fazia programas comigo, então dentro do meu programa eu tinha quadros com José Vasconcelos e entre outros artistas que iam aparecendo, né, gente Aguinaldo Raiol, então nós tínhamos, Aguinaldo é, Raiol tinha um programa, acho que era ele e a Lolita é, Rodrigues, é. que tinha, né, Festa Baile. Festa Acho que era Baile, acho que isso, sim, né. porque a Lolita era com Ayrton lá na Tupi, né, Almoço com as Uhum. Estrelas, mas o Aguinaldo, ele foi apresentador, na Record ele fez o que você pudesse imaginar, né, ele, a Hebe, Camargo, foi um bom tempo aquele de criação, de criatividade, não é. Então eu pensava assim também, eu acho, sempre pensei comigo: "Olha, eu tenho que ter um quadro sobre a cidade, qual é a cara da cidade?". Então eu tinha lá qual a cara da sua cidade? O pessoal mandava foto, as fotos dos pontos principais, né. Nós estamos aqui hoje em Campinas, mas indo para o Brasil aí, como você já disse, e pelo YouTube sabe lá onde mais vamos Vamos chegar, chegar, né. né. Mas o fato é o seguinte, você conhece a sua cidade, os pontos principais e as pessoas, o leigo, ele quer, mostrar essa beleza. Tem muito artista por aí, viu. E, ó, graças a Deus, esse contato com as mídias me fez, vivenciar, essa realidade. Como surgiu, né, o tenho dito palavra de honra. Isso. Ele foi uma um amadurecimento das longas crônicas que eu fazia. Em rádio AM, 5 minutos de crônica, sempre pontuando criticamente a gestão das prefeituras, da região, sempre fui muito crítico, nunca ofendi ninguém, graças a Deus eu estou ainda com relação a processos de injúria, calúnia, difamação, eu ainda estou na área televisiva e radiofônica isento, porque sempre apresentei os 2 lados. Uma crítica feita, se ela é contundente, você abre espaço para que a pessoa venha, se Se defender ou defender, né. responder. A palavra é responder à crítica. Eu acho que isso é fundamental na imprensa, limpa, transparente. Eu posso criticar sem ofensa, sem agredir. O palavra de honra ele vem nesse sentido, né. Foi até uma crônica que eu havia feito num programa AM, um ouvinte, ele achou ruim a minha crônica e eu respondi no ar. Foi engraçado porque era programa ao vivo, então eu respondi na hora. Ele já ligou falando: "Olha, o que você está falando aí não é verdade". Falei: "Não, eu tenho a fonte, assim, assim, palavra de honra". E aí eu me apropriei desse jargão e tenho dito palavra de honra, que está lá no Spotify. Só você digitar "e tenho dito palavra de honra", você vai encontrar todas as minhas crônicas no Spotify. E quem quiser também, daqui da região de Campinas,
Fica atento aí na Jovem Pan News Campinas que tem todo dia tem crônica nova, né. É, todo dia. 8h10 é o primeiro horário, depois vem à tarde e à noite. Então, a partir das 8h10, 8 depende da programação de São Paulo, mas esse é o horário base. Tem sempre uma crônica nova. Doutor J. Thanos, na sua opinião, no Brasil hoje, existe a tal da insegurança jurídica ou isso é algo que a imprensa tem lançado aí para tentar chacoalhar um pouco as coisas aqui do nosso país? Não, insegurança jurídica sempre haverá quando as decisões elas vêm na contramão da lei, na contramão da jurisprudência. Isso pode acontecer? Sim. Isso acontece? Sim. Obviamente, sim. Por isso é que nós temos tantos órgãos para unificar e pacificar também as decisões judiciais. É muito difícil. Se a Constituição diz uma coisa e a interpretação, por exemplo, do Supremo é muito elástica, já cria uma insegurança jurídica. Óbvio que sim, não é? Então, vou dar um exemplo objetivo. Se, na nossa lei penal diz que só cabe o aborto para, 3 casos, né, risco de vida da mãe, caso de estupro e também o aborto do feto anencéfalo, ora, eu não posso elasticizar esse conceito. Eu tenho que ter uma legislação que vá abordar esse tema e isso tem que ser votado. Direito penal é na Câmara Federal e no Senado que você tem e também com o veto ou não do presidente, que você tem a lei nacional, não é, e a partir daí com esses atores atuando, eu tenho a segurança jurídica. Agora, se eu tenho uma decisão que diz: "Olha, o aborto pode ser até, 90 dias", né, foi uma decisão monocrática de um ministro, com todo respeito ao ministro, ele pode fazer isso? Ele pode, mas ele acaba tendo uma ingerência numa legislação que não era da competência, com todo respeito eu digo isso, desse ou daquele ministro. Então, isso era competência da Câmara Federal. Então, criar as leis, e você acaba criando. Isso dá uma insegurança jurídica com relação a alguns temas. Esse é um deles. Há também questões relacionadas a dívidas de banco, anatocismo, juros, não é? Nós delegamos muito à Suprema Corte, muito, muito. E a Suprema o Supremo é sobrecarregado com as demandas que chegam das distribuições de processo, que saem muitas vezes do legislativo, infelizmente. Falando nisso, como o senhor vê o cenário atual político no Brasil? Então, a política, nós perdemos tantos políticos maravilhosos, não, Barbosa? Nós tínhamos políticos, assim, de primeiro mundo, gente folclórica, gente, contraditória, de personalidade forte. Você pode gostar ou não, mas nós tivemos políticos que atuaram, e eu me lembro, por exemplo, Maluf e Covas disputando, o governo de São Paulo, né? Era épico. É épico. Você ia assistir um debate daquele, você poderia ser malufista, o outro Do do Covas. Covas, não tem problema, mas era show. Era um show de respostas, de perguntas, não é, de enfrentamento. Nós tivemos políticos de altíssimo calibre, não é. Aqui o Magalhães Teixeira em Campinas, políticos que hoje eles estão, assim, abafados pela força partidária. Antes não, o partido fazia com que os talentos se destacassem, né. Ulisses Guimarães, tem gente que gostava, tem gente que não gostava, mas ele era um político, de peso, de estrutura, de gabarito, né. O senhor falou do Então Maluf, o senhor não cortando, não querendo mais já cortando, o senhor falando do Maluf, eu lembro de um debate que ele se vangloriava de ter criado hum, a rota, é né. verdade. E ele falava assim: "Ó, comigo a rota é na rua", É, né, então é, aquele tinha um jeito dele falar é, que é interessante, foi o que o senhor falou, você pode gostar ou não, é a mesma claro, situação, claro. é assim com o Bolsonaro, é assim com o Lula, com todo É, mundo, claro. né. É que infelizmente hoje o negócio ficou muito restrito, É. né.
Mas a gente tinha debates memoráveis. É, E não era só o A contra o B, eram todos. é. Mas que eles sabiam o que estavam falando e gostavam do que estavam É, e falando, né. tinha uma proposta para o país, né. Hoje a Exatamente. proposta é meio complicada, você encontra ainda alguns talentos que estão por aí, não nem vou citar o nome, porque não importa. Esse momento é o momento que nós temos é que olhar para o todo e não para o ponto definido. E nós temos grandes talentos na política, Sim. mas via de regra, são coisas de bastidor, sempre existiu isso, mas hoje é mais, hoje só sai a coisa onde já se viu, por exemplo, todos os partidos que estão no governo, quer seja o Lula agora, Bolsonaro antes, Temer antes ainda, Dilma, você pode fazer uma retrospectiva, quem mandou e manda no Brasil é o Centrão. É, É o Centrão que domina, exatamente. é o Centrão que aprova as leis, é o Centrão que manda nesse país. E eles mandam há décadas, quase século, meio século, não é, se não mais, porque eles foram se metamorfoseando dentro da máquina pública, né. Tem olha, dos 513 lá em Brasília, da Câmara, eu tenho certeza que tem muito que nós não conhecemos, muitos não conhecemos. Lá do Senado também, dos 81, você conhece um ou outro, de repente você vê: "Ah, o fulano é senador", ué, nunca vi esse camarada, nunca apareceu, por que que é senador, né. Vai ver, tá Então quietinho lá no Centrão. tão quietinhos, porque ficam 8 anos, né, 8 anos, melhor 8 anos do que uma vida toda. Hã, Bolsonaro ficou 25, só apareceu depois quando foi presidente. então, mas você imagina que coisa, quer dizer, parece que foi fazendo um cursinho, né, Verdade, verdade. mas eles eu sou contra isso, essa longevidade do político, porque ele vira dono do estado. É Então ele é verdade. dono do estado. Ah, mas isso é uma prática brasileira, né, o camarada não foi eleito, ele é do partido, encaixam ele em algum lugar. Daí vai demorar muito tempo, ou talvez nunca, para ele sair desses lugarzinhos sombreados, né, insalubres da administração pública. Eu acho isso uma pena para a população que é ludibriada, não é. Você imagina, o camarada não eleito, ele está no poder, basta ter o partido certo. É isso aí, não basta ser eleito, né, Não, não você tem que basta estar ser no meio. eleito. Pessoal, infelizmente o nosso horário já foi embora. Doutor Thanos, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. É sempre um prazer poder falar com o senhor e tê-lo aqui no Chronicast, então, foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Barbosa Júnior, Chronicast, o podcast, não é? Fora de série, seu podcast, tenho acompanhado. Parabéns pelo seu trabalho. Lembrar aos ouvintes para entrar no Spotify, e tenho dito palavra de honra, ou no Instagram jtanosjr, e tem também o blog jtanos.blogspot.com, aonde existe lá todas as crônicas em texto, não em áudio, mas em texto. E agradecer a você essa oportunidade de falar com toda a sua audiência. Muito obrigado. Bom, esse foi o Chronicast, eu vou ficando por aqui. Até o próximo. A todos, um forte abraço. Estejam sempre com Deus.